7h40. A gente vai então conversar com Caroline Borges, que é diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas. Carol, muito bom dia para você. Bom dia, pessoal. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia, Tebas, Ariane, que voltou. Estávamos com saudade, Diego. Obrigada, Carol. Bom dia para você. Bem-vinda. E o nosso tema hoje, né, Obrigada. Carol, é como trabalhar o turnover na sua empresa. Eu vou começar perguntando o que é o turnover. Eu, sinceramente, não sei o que é. Vamos lá então, Tebas. O turnover, ele é um indicador, tá? Ele é uma taxa de rotatividade dos colaboradores da empresa e ele mede essa relação entre o número das pessoas que saem da empresa e a entrada dos novos talentos, de novos colaboradores para substituir essas pessoas que saíram. Geralmente a gente calcula o turnover ao longo de um ano. Então a nossa base é entender se durante um ano essa taxa foi de 5%, 10%, 30%, qual foi essa taxa de substituição de colaboradores dentro do negócio. Esse é o turnover. É um índice que a gente calcula e olha com muito cuidado dentro do RH, e o DP também é uma área que tem uma preocupação bastante grande com isso. Carol, e ter esse turnover dentro de uma empresa é necessariamente um movimento ruim ou nem sempre? Aí a gente pode imaginar, né, Ariane, você ter um turnover muito alto, ele pode trazer alguns indicativos, e sim, né, ele é ruim quando ele é muito alto. Mas o turnover em si, ele não é ruim, né, se você tiver um turnover, digamos, ideal, um turnover que ele foi até provocado ou direcionado por algum motivo, ele pode ter um fim até estratégico. Então, um turnover mínimo, ele inclusive é necessário para que exista uma taxa de renovação na empresa, novas ideias, pessoas novas entrando, trazendo novos projetos, em alguns projetos de implementação de mudança, inclusive faz necessário trazer colaboradores novos, e às vezes é necessário essa troca. Mas sim, um turnover que ele começa a passar de um determinado, sair um pouco daquele histórico do negócio, de um histórico que era saudável, ele gera insegurança e ele gera custo. Então existe um custo na contratação de colaboradores, todo aquele processo seletivo, e também custo de desligamento. Quando a gente desliga colaborador, a gente tem um custo de desligamento, fora a perda, né, de conhecimento, a gestão de conhecimento interno. Então, existe um equilíbrio, tem que existir uma balança. Alguns segmentos, eles têm turnover historicamente mais altos, e alguns segmentos já têm turnovers em empresas, inclusive até de segmentos um pouco mais, que tem, né, em comum turnover mais alto, mas conseguem controlar isso com algumas práticas. Mas nem sempre é ruim, tá, Ariane? Às vezes é realmente necessário. Muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Mas o que influencia nesse aumento de rotatividade em muitas empresas, Carol? O turnover, essa rotatividade dos colaboradores, ela é influenciada especialmente por 4 pontos, tá? O primeiro, claramente, quando a gente começa a escutar que as pessoas estão saindo da empresa, ninguém quer ficar, há um indicativo de clima, de que o clima organizacional ali está sofrendo algum tipo de impacto. E aí pode ser algo relacionado à liderança, então isso tem que ser visto, então uma lupa em cima disso, ou algo institucional, algo está acontecendo que está fazendo com que as pessoas não queiram ficar. Então, clima, liderança é o segundo item. Práticas remuneratórias, isso aí eu acho que é uma resposta bastante óbvia do nosso ouvinte que está nos escutando. Então, empresas que têm práticas remuneratórias muito aquém da média de mercado, elas acabam lidando também com turnover mais alto. Por quê? Porque as empresas competidoras por talento tiram os talentos ali de dentro da organização. Então, eu preciso também estar de olho nas práticas remuneratórias. E muitas vezes a própria natureza do trabalho. Então, é comum a gente identificar que essas categorias de base, digamos, de entrada nas empresas, ou cargos com um nível muito operacional, com possibilidade de crescimento para outras áreas, sejam áreas em que a gente tem um turnover um pouco mais acentuado. Por quê? Porque as pessoas entram ali, às vezes um trabalho, um primeiro emprego, ou começa a carreira ali, e tem claramente a ambição, querem crescer e vão buscar outros cargos. Então, são cargos de entrada. As pessoas vão naturalmente crescer dentro do negócio ou buscar outras oportunidades em mercado por conta da própria natureza do trabalho, tá? Então, geralmente, esses 4 itens são itens que fazem com que o turnover seja mais alto. Muito bom, Carol. E como que se lida com esse turnover alto? A empresa, obviamente, tem ali, no mínimo, um sinal amarelo de que
talvez haja alguma coisa que não esteja se encaixando ou atendendo ali as demandas do seu quadro de profissionais, o que pode ser feito para que esse cenário seja de alguma maneira manejado ou revertido? Ariane, a sua pergunta é importantíssima. Ontem eu estava com um grupo de empresários aqui de Brasília conversando exatamente sobre essa questão do turnover, né? O que eu faço? É o turnover dentro de determinada área na minha empresa, não na empresa toda, então esses cortes são importantes, mas o turnover nessa minha área é alto. O que eu faço? É claro que a gente tem o dever de casa inicial de olhar para clima. Eu tenho uma pesquisa de clima que é aplicada periodicamente. Essa pesquisa de clima, ela consegue me dar uma foto do que está acontecendo naquele momento. As pessoas estão apresentando uma insatisfação ou estão apontando, por exemplo, uma insegurança psicológica no trabalho, ou um problema direto ligado à liderança, ou algo relacionado à própria estrutura do ambiente de trabalho. Eu vou ter que fazer algumas implementações e melhorias em infraestrutura. Então, muitas coisas podem aparecer dentro de uma pesquisa de clima. Então, o primeiro ponto é esse, eu monitorar clima de forma sistemática, e não apenas quando acontece algo, porque eu posso agir, inclusive, de forma preventiva. Um outro ponto é o desenvolvimento das lideranças. Eu acho que todo mundo que está nos escutando já escutou falar de pessoas que decidiram sair de determinada empresa, de determinada oportunidade, porque tinha uma liderança que não era apoiadora, ou era liderança que cometia assédio. Então, olhar para a liderança é uma excelente estratégia, e desenvolver liderança para manter o turnover dentro de um índice saudável para a organização. Claramente, revisar a prática de remuneração. Carol, minha empresa é pequena, não tenho condições de oferecer uma remuneração agressiva. A gente não está falando de uma remuneração necessariamente agressiva, até porque muitas vezes o que faz o profissional sair não é apenas remuneração, mas, como a gente falou, o clima influencia bastante. Mas eu preciso minimamente estar perto da média de mercado, né, da prática de mercado. E eu preciso, primeiro, né, obedecer questões regulatórias de legislação, convenção coletiva daquela categoria, mas investir em bons programas de benefícios também está atrelado à prática remuneratória. Então, não é necessariamente só o fixo, só o salário, mas como mais que outros tipos de benefícios, diretos e indiretos, eu consigo incluir no meu pacote de benefícios que possa brilhar o olho ali do talento que eu estou trazendo para a empresa. E um item que é muitas vezes desconsiderado pelas lideranças, às vezes até pelo próprio empreendedor, porque não entende do impacto desse tipo de ação, é trabalhar o desenvolvimento do que a gente chama de uma esteira de talentos, que para nós aqui na Hev é uma das grandes estratégias ligadas a você conseguir manter o turnover em índices saudáveis. As pessoas querem ser desenvolvidas, e eu não estou falando aqui só do trabalho de treinamento e desenvolvimento, isso é importantíssimo, mas eu estou falando principalmente para empresas que vão naturalmente lidar com turnovers mais altos por conta de estar falando ali de cargos de entrada, né? As pessoas vão passar por ali, às vezes, como uma primeira oportunidade, e vão crescer, ou dentro da empresa ou fora. O ideal é que a gente consiga montar aí uma esteira, de fato, de desenvolvimento de talentos, que é necessária a sucessão, ou seja, teve a vacância de um cargo de liderança, de um especialista, ou até um cargo de operação, e a empresa já tem uma base de profissionais que está previamente ali, semi-preparada, digamos, para assumir. Mas, assim, especialmente para esses cargos, como a gente falou, e vagas de maior demanda, que geralmente acontecem na base. Então, definir o formato dessa esteira de talentos. Então, às vezes é um programa de estágio, estou preparando ali no início, e essa pessoa eu já estou de olho para saber, e já consigo desenvolver pontos de cultura, mas para saber qual o ponto ideal para eu conseguir trazer como um colaborador. Ou às vezes é um programa que eu vou trabalhar realmente desenvolvimento até externo, não estou falando nem de contratar como funcionário, nem como estagiário, mas existem alguns programas ligados a desenvolver escolas em que esses talentos vão ser preparados, e a gente também vai ficar de olho nesses talentos para puxar para o negócio. Então, trabalhar uma boa esteira de talentos é uma excelente estratégia para quem tem um turnover de algumas posições dentro do negócio mais altas. Muito bom. Caroline Borges, diretora executiva da Hev Gestão de Pessoas, com a gente aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Carol, muito obrigado mais uma vez e até a próxima semana. Até a próxima semana, pessoal. Ótima quinta-feira.